O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E ali reuniram-se tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram um teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Porque por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentem-se uns instantes, por favor. Uma vez o padre leu um destes artigos desta revista, muito conhecida de todos, Reader's Digest. Era entrevista com uma pessoa que era uma grande jornalista, muito famosa. E aí a pessoa que estava entrevistando ela perguntou a ela: como que você começou a sua carreira? Qual foi o seu primeiro trabalho? Aí ela narra nesse artigo o primeiro trabalho dela, que ela saiu para procurar na cidade dela uma pessoa que tivesse alguma relevância, tivesse feito alguma coisa assim impressionante. E ela encontrou então a história de um homem. Este homem ele é um herói. Um herói porque ele tinha salvado a vida de 17 pessoas. Aí ela: eu vou atrás desse homem. Então foi no asilo. Esse homem estava no asilo. Ela começa a conversar com ele e diz: se eu pudesse contar os detalhes do dia, da noite, da ocasião em que o Senhor salvou essas 17 pessoas. Aí o homem disse para ela: então, eu estava numa espécie de um deck na praia, num dia que o mar estava muito agitado, e de repente eu tomo um susto, porque eu vejo duas lanchas se chocarem. E voa pessoas para todos os lados, aquele mar tempestuoso, e muitas pessoas na água. Algumas pessoas eu vi descerem, assim, baixarem e não subirem mais. Como eu sabia nadar bem, me atirei na água e comecei a salvar as pessoas. Salvou uma, salvou 3, salvou 5, salvou 17 pessoas.
E aí ele terminou dizendo para ela: e quando eu salvei a 17ª pessoa, o meu nervo, que pela adrenalina estava tão desgastado, eu saí da água e caí na areia. E nunca mais consegui me levantar. Por causa desse esforço tremendo que ele fez com a perna, com os braços, mas sobretudo com a perna, ele não pôde mais andar. Nunca mais andou. E ele estava dando a entrevista para esta jovem jornalista na cadeira de rodas. E ela perguntou para ele, então, para concluir: e o que mais, então, marcou o senhor de todo esse acontecimento? Aí ele respondeu: o que mais me marcou foi que das 17 pessoas que eu salvei, nunca e nenhuma delas me disse sequer um muito obrigado. Sabiam que ele estava vivo, que ele tinha perdido as pernas, o movimento das pernas, para salvar essas pessoas. Mas que atitude péssima, que ingratidão. Nenhuma das 17 pessoas tiveram a gratidão de voltar até esse homem, esse grande herói, e dizer pelo menos um muito obrigado. Nós vemos esse fato que se aplica a um homem que fez esse esforço e esse sacrifício por essas pessoas. E na leitura de hoje, no primeiro livro de Samuel, nós vemos aqui um homem, que não é, na verdade não é um homem, um ser, que faz um esforço monumental de bondade, de carinho para um povo. E é Deus. E chega um determinado momento que Deus recebe esta ingratidão do povo judeu. Se aproximam do profeta Samuel. Estamos acompanhando ao longo da semana toda a história, desde o chamamento do profeta Samuel até agora, já avançado em idade. E o povo judeu diz a ele: queremos um rei. É ingratidão. E por isso que Deus responde a Samuel, não é? Atende tudo o que o povo te diz, porque não é a ti que eles se rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Que péssimo, que atitude horrível, que ingratidão desse povo. E nós somos chamados hoje a considerar a ingratidão. O pecado da ingratidão, como que é grave, como que é sério, como que entristece a Deus. E Deus, como ama o povo, e como reza o Salmo, não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Deus apresenta para o povo todos os contras, não tinha nenhum pró, todos os contras de saírem debaixo do poder da mão de Deus. Então ele coloca: estes serão, queremos um rei, pois queremos ser como todas as outras nações. Nossa, e aqui está o pecado da ingratidão. E o cuidado que nós devemos ter, para não sermos ingratos com Deus. Achamos que Deus exige demais de nós. Não, é a tentação que muitas vezes nós temos. Eu não vou agir conforme a vontade de Deus, porque todo mundo faz isso. Por que eu não vou fazer? E por causa que todo mundo faz, eu, sendo ingrato, não considero as graças que Deus me deu, tudo aquilo que Deus me deu, e vou atrás, vou seguir o que os outros pagãos, ou atitudes pagãs, como o povo judeu aqui, que está seguindo o exemplo dos pagãos, também faziam. Mas nós temos também a resposta de Deus aqui também, não é? O Senhor, depois de tudo isso, não é? Deus disse, Deus responde por meio de Samuel, não é? Naquele dia, depois de tudo isso, que eles vão se tornar escravos, vão passar por todas essas provas próprias àquele que está debaixo do domínio de um rei, de um ser humano, não é? Deus responde a eles dizendo: naquele dia clamareis ao Senhor por causa do rei
que vós mesmos escolhestes. Ou seja, eles vão se arrepender. Tem um momento, ai, agora eu vou invocar a Deus, porque o negócio apertou. Porque agora a situação está feia. Eu vou rezar a Deus. No momento de ser fiel, não quiseram ser fiéis. Quiseram agir com ingratidão contra Deus. Aí no momento que a coisa aperta, o sujeito lembra que existe Deus. E se ajoelha e vai pedir a Deus socorro. Por favor, me ajude. Resposta de Deus. Mas o Senhor não os ouvirá. E algo impressionante, porque nós temos um comentário de São Bernardo a esse respeito, que ele diz: a gratidão é uma virtude. E a ingratidão é um vício que torna as nossas orações ineficazes. Isso é ingratidão. Quem age com ingratidão para com Deus, o sujeito pode virar a madrugada rezando. As orações do ingrato é ineficaz. Ou seja, não adianta de nada essas orações. Portanto, o cuidado que eu devo ter para ser grato a Deus, para nenhum momento trair a Deus por falsos ídolos, por outras coisas que não seja a vontade de Deus. Por um lado, é isso que me convida a liturgia, uma liturgia forte, que sacode, que nos faz pensar muito, nos faz meditar e rever muitos aspectos e muitas atitudes que tomamos com relação às ingratidões contra Deus. Mas, por outro lado, nós temos um evangelho de muita bondade, de muita misericórdia, de muita compaixão para conosco. Porque nós vamos ver aqui um paralítico. Ontem víamos um leproso. Hoje vamos ver um paralítico. E esse paralítico é descido do teto, né, onde Nosso Senhor se encontrava. E aí, Nosso Senhor, pela fé daqueles que desceram o paralítico, diz a ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Que coisa espetacular, que bonito, que devemos considerar também. O pecado é uma ingratidão contra Deus. E é muito grave e muito séria esta ingratidão, esta ofensa que é cometida contra Deus. Entretanto, se eu tiver fé, ou tiver aqueles que me conduzam ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu posso também receber a mesma sentença que este paralítico recebeu de Nosso Senhor: os teus pecados de ingratidão estão perdoados. Que coisa espetacular, não é? E é muito fácil, muito simples. Basta reconhecer, basta se aproximar do Nosso Senhor, pedir perdão, não é? Às vezes a pessoa monta um cenário, assim, um trauma para se aproximar da confissão, não é? Uma vez São João Bosco, né? Aconteceu com São João Bosco. Chegou um homem para confessar com São João Bosco, e aí São João Bosco pergunta para ele: então, quanto tempo faz que não se confessa? Aí ele responde para São João Bosco: 30 anos. Aí São João Bosco responde para ele: então me dê 30 liras. Aí o homem para: promete nem tem confissão? Eu te cobro 30 liras. Aí o homem diz: faz tempo que eu não me confesso, mas pelo que aprendi, pelo que eu me lembro, não se cobrava nada para atender confissão. Aí ele diz: pois é de graça. E por que você demorou tanto tempo para se confessar? Para pedir perdão. Portanto, eu tenho que ter essa disposição de alma, esse desejo de sempre se aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo. Não ser ingrato, não pisar no sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele derramou esse sangue por amor, por mim, por todos. Por muitos nosso Senhor derramou, nem todos foram fiéis. Promulgue não viver no pecado. São João Bosco também dizia uma vez, que falamos dele: louco é aquele que deita, que coloca a cabeça no travesseiro em estado de pecado grave, em estado de pecado mortal, porque a pessoa não sabe o que é a vida aqui na terra em comparação com a eternidade. A pessoa vai trocar
60, 70, 80 anos por uma eternidade. 80 anos no pecado, o que é isso? Em comparação com a eternidade. E vale a pena, então, fazermos o propósito do estado de graça, do empenho em manter o estado de graça. Para concluir, nós vemos a importância do estado de graça, a importância desse propósito. Uma vez um monsenhor, chamado Tolme, esse monsenhor São João Bosco, estava fazendo apostolado na cidade de Nice, na França. Esse monsenhor sabia da santidade de São João Bosco e chegou para ele e disse: eu gostaria que o senhor fosse honesto para comigo. Como é que está a minha consciência perante Deus? São João Bosco olhou o monsenhor, né? Deu uma risadinha, desconversou e não disse nada. O monsenhor trancou a porta do quarto, colocou a chave no bolso e disse: daqui o senhor não sai se o senhor não me disser como é que está a minha alma. São João Bosco percebeu que a coisa era séria. E ela tinha um dom do discernimento dos espíritos. Aí ele disse: um instante. Ele abaixou a cabeça, fez uma oração, se levantou, olhou fixadamente para esse monsenhor Tolme, respondeu para ele: o senhor está no estado de graça. E o alívio, imagina o alívio de ouvir de um santo, ouvir essa sentença: o senhor está no estado de graça, na graça de Deus. O senhor é um amigo de Deus. A alegria. E a alegria foi tamanha desse homem, que depois São João Bosco narrou. Ele se levantou e saltou no pescoço de São João Bosco para dar um abraço nele. E chorava como uma criança, emocionada por ter a oportunidade de ouvir isso de São João Bosco. Então vamos, de maneira muito especial, aproveitar essa liturgia da gratidão. Não sejamos ingratos como esses 17 que o padre contou no início, mas sobretudo, não sejamos ingratos para com Deus. Deus nos dá tanto, Deus nos dá tudo. Por que eu vou ser ingrato? Por que eu vou viver no pecado? Por que eu vou viver longe de Deus? Tem algum propósito? E aí nós vemos essa afirmação que muitos santos, entre eles Santo Tomás, diz: qui intelligis peccato. Quem entende o pecado? É uma ingratidão, é uma loucura. E tem gente que opta por viver no pecado. E que eu faça então propósitos para a minha vida, propósitos firmes, pedindo a Deus, a Nossa Senhora, a força. Se eu não tiver força, que Deus me dê força para viver na graça de Deus, para me esforçar ao máximo para ser grato por tudo aquilo que Deus me dá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.